Bom dia, gente linda! Tudo bem? Fiquei sabendo que vocês gostaram das aulas por vídeo, então a gente resolveu fazer de novo, tá? Vamos ver se assim vocês aproveitam melhor os conteúdos, né? Tiram as dúvidas. Então, vamos lá. A tia Mayara decidiu fazer a correção das atividades de ciências que foram feitas ontem por aqui, tá? Então acompanhem que a tia vai tentar corrigir por aqui com vocês. A primeira atividade que eu pedi para vocês fazerem, que eu expliquei, foi aquela que vocês tinham que recortar da apostila, né? Aqui do ladinho, recortar e colar as imagens aqui no lugar certo, ok? Então aqui, gente, ó, a primeira informação que vocês tinham é: impulsiona o sangue para o corpo todo. Essa, como eu falei, né? Muito fácil. O coração, ele que impulsiona o sangue para o corpo todo. A segunda, por meio desses vasos, ocorrem as trocas gasosas com as células do corpo. Lembram que eu falei que são vasos muito fininhos que levam, então, o oxigênio e os nutrientes, né, para o corpo todo, e é com eles que acontecem as trocas gasosas. São os capilares. Estão aqui esses. Aqui ele está bem ampliado, mas como eu falei para vocês, ele é bem fininho como um fio de cabelo, por isso que recebe o nome de capilares. Aqui a terceira, por meio delas, o ar entra e sai do corpo. Por onde que o ar entra e sai do corpo? Pelas cavidades nasais, né? Então, aqui nós temos as cavidades, as vias aéreas, tá? As vias aéreas, a gente chama de vias aéreas por onde o ar passa, por onde o ar entra. Então, as cavidades nasais e a boca, né? Eu consigo respirar pelos dois, certo? Depois, quem é que conduz o sangue que sai do coração? Quem sai do coração? Quando o sangue sai do coração, ele vai pegar um ar, lembra? Então, ele sai pela artéria, tá? Que está aqui representada de vermelho. Aumentam e diminuem de tamanho, fazendo com que o ar entre e saia deles. Quem é que aumenta e diminui de tamanho? Os pulmões, né? Então, aqui essa figura. E depois, quem é que conduz o sangue que entra no coração? Eu falei para vocês, quando o sangue vem para o coração, ele vem por uma veia, ok? Muito bem, então. Agora, a questão número 2, vocês teriam que imaginar, né, uma representação um pouco diferente da que a gente tem no nosso organismo. Nós temos então o coração no centro, né, do peito e os pulmões. A tia Mayara trouxe aqui o nosso amigo lá da escola, olha que legal. A tia Mayara trouxe o nosso amigo, vamos chamar ele de George. Vamos dar um nome para ele? Olha só. A tia trouxe o George aqui para mostrar para vocês. Eu já mostrei isso para vocês na escola, né? Mas vou mostrar para vocês, então, a localização aqui do coração e dos pulmões, tá? Então, aqui, ó, fica o coração. E aqui, os pulmões, né? Direito e esquerdo. Por que que o coração tem que ficar pertinho dos pulmões? Vocês teriam que imaginar essa representação um pouco diferente, né? Como o pulmão longe do coração. O que a gente aprendeu? A gente não aprendeu que é nos pulmões que acontecem as trocas gasosas, onde o sangue, que a tia Mayara explicou que é chamado de venoso, ele já está fraquinho, porque passou por todas as partes do corpo, né? Deixando oxigênio, deixando nutrientes. Ele precisa pegar mais oxigênio, então ele precisa vir para cá, para os pulmões, onde acontecem as trocas gasosas, né? O sangue deixa o gás carbônico que ele pegou durante o trajeto que ele fez no corpo todo e vai deixar nos pulmões para a gente colocar para fora na expiração.
e vai pegar, então, o oxigênio, né? Vai deixar gás carbônico, vai pegar oxigênio e vai voltar. Mas para ele voltar para o corpo, para o sangue voltar para o corpo, ele não pode voltar por outro caminho a não ser pelo coração, porque é o coração que impulsiona ele. Então, olha só, a tia até fez um desenho aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar. Olha só, aqui eu tenho o coração, tá? A tia fez um desenho bem diferente do nosso organismo, tá? Porque era essa a atividade que vocês tinham que fazer ali na letra B. Então, eu coloquei os pulmões aqui dos lados, distantes do coração, tá? Imaginando que o coração levasse por esse vaso aqui o sangue para o pulmão para pegar oxigênio e então voltar oxigenado. Quando o sangue está oxigenado, a gente diz que ele é um sangue arterial, tá? Então, até que esse sangue, se fosse assim, esse aqui não é, tá? É a atividade da letra B que vocês teriam que imaginar uma outra forma. Então, até que o sangue vem aqui para o pulmão, pega oxigênio, deixa gás carbônico, até que ele volte para o coração. Se esse caminho é muito longo, ele já vai chegar fraquinho. Já deixou oxigênio pelo caminho, já deixou nutrientes pelo caminho. Então, ele vai deixar de ser um sangue legal, um sangue bacana para distribuir para o restante do meu corpo, tá? Por isso que não pode ser assim e tem que ser desse jeito. Coração bem pertinho dos pulmões, tá bom? Aqui a tia vai tentar abrir, vamos ver se não vai acontecer nenhum acidente, né? Mas, ó, deu direitinho, ó. Então, aqui, coração, aqui o pulmão, como se a gente tivesse tirado uma fatia, né, do pulmão, para mostrar aqui para vocês por dentro os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas, tá? Aqui os outros órgãos, que a tia também já desmontou esse boneco aqui na escola e já mostrou para vocês outras vezes, né? Mas hoje a tia não vai fazer isso, porque nós estamos apenas corrigindo. Aí outro dia, numa outra oportunidade, a tia faz tudo de novo com vocês, tá bom? Tchau, George. Obrigada, tá? Então, continuando. A letra A, então, perguntava por que é importante que esses órgãos, né, sejam tão próximos, pessoal. Por isso, né, por causa das trocas gasosas. O coração tem que ficar pertinho do pulmão, porque quando o sangue vai para o pulmão, deixa gás carbônico e pega oxigênio, ele tem que voltar para o coração para depois ir para o corpo todo. Então, por isso é importante que eles fiquem pertinhos. Não faz sentido eles ficarem separados, tá? Agora, na letra B, vocês tinham que fazer o desenho. Eu fiz esse exemplo aqui que eu já mostrei para vocês, mas aí vai da imaginação de cada um, não precisa ser igual ao da professora, tá? Vamos ver então a próxima questão, que será corrigida. Por que o coração bate mais rapidamente quando realizamos as atividades físicas intensas? Isso também já foi discutido, né? Quando eu pratico alguma atividade, eu tenho que ter energia, certo? E para eu ter energia, eu preciso de uma combinação muito importante, que é a combinação dos nutrientes dos alimentos mais o oxigênio da minha respiração. Quando eu tenho isso tudo, é como se acontecesse uma explosão lá dentro das minhas células, uma explosão de energia, e eu só tenho energia se eu me alimentar, se eu me nutrir e se eu respirar. Então, quando eu faço uma atividade física muito intensa, eu preciso de energia, que eu vou ter respirando. Só o nutriente não vai me dar energia para fazer as minhas atividades. Então, se eu respirar esses dois componentes, né, os nutrientes mais o oxigênio, vão me fornecer energia. Por isso que eu respiro mais rápido, né? Mas eu fico mais ofegante e o meu coração também bate mais forte, porque estão me dando energia, tá bom? Trabalhando, meu corpo está trabalhando para me dar energia.
Depois vocês tinham que assinalar um X apenas nas questões corretas. Então vamos pensar. Apenas o sistema digestório é responsável pela nutrição do organismo? Não, eu acabei de dizer que eu preciso respirar para poder ter energia, né? Então, não é só o sistema digestório que vai me dar energia, né? Eu preciso de outras coisas, outros sistemas. E, na verdade, o corpo humano, ele é uma máquina, já usei essa expressão para vocês, ele é com vocês, ele é como se fosse uma máquina cheia de engrenagens, né? Que cada peça se encaixa e ele só funciona se todos os sistemas estiverem funcionando bem. Quando um sistema começa a dar sinais de que ele está ficando doente, de que ele está falhando, a gente tem que procurar um médico, tem que ver qual é o problema que está acontecendo, porque quando um sistema falha, não vai demorar muito para os outros começarem a falhar, tá? Então, qualquer sinal aí de alerta, tem que procurar um médico, né? Segunda, a respiração é um processo que ocorre separado da digestão e da circulação sanguínea. Também não, né? Eu preciso da respiração para poder ter a digestão e também a circulação. Não é pela circulação sanguínea que os nutrientes e o oxigênio chegam a todas as partes do meu corpo? Então como é que esses sistemas funcionam separadamente, né? Não faz sentido isso. Eu preciso do sistema da minha circulação, né, do sistema cardiovascular, para que os nutrientes cheguem a todas as partes do meu corpo. Mas também para os nutrientes chegarem, eu preciso me nutrir, então, digestão. E o oxigênio também vai para todas as partes do meu corpo através do sistema cardiovascular. Então, não faz sentido eles trabalharem separadamente, né? A energia dos alimentos somente é liberada no organismo com a presença do gás oxigênio. Isso sim, né? Não adianta eu comer, eu me alimentar e não respirar, né? Como eu falei, nutrientes mais oxigênio, explosão de energia, tá? Os músculos não participam do processo da respiração. Como assim? Qual é o músculo que fica na região inferior, na região aqui embaixo dos pulmões, que participa ativamente do processo da respiração, né? Lembrem, voltem lá, porque os músculos participam sim do processo da respiração. O gás oxigênio entra no corpo humano por meio do sistema respiratório. Claro, essa é correta. O gás oxigênio entra por meio do sistema respiratório. O gás carbônico produzido durante o processo de liberação de energia dos alimentos passa para o sangue e depois para os pulmões, onde é eliminado por meio da expiração. Isso sim, né? Como a tia falou no exemplo que a tia deu anteriormente. Então, o gás oxigênio vai junto com o sangue, né? O sangue é que leva para o coração primeiro, aí o coração manda para os pulmões, lá nos pulmões fica gás carbônico e vem oxigênio para o corpo todo, tá? Grande circulação e pequena circulação. Tá lá na apostila, bem mais uma olhadinha, tá? E atividades eram essas para a gente corrigir, né? Agora, eu vou compartilhar com vocês a apostila de matemática. Vamos ver. Abrindo aqui um parênteses, pessoal. Sempre que vocês estiverem com dúvida, a professora está à disposição, tá? Procurem fazer as atividades nos horários que vocês estariam na escola, para vocês não saírem tanto da rotina, tá? E aí, durante a manhã, o que vocês tiverem de dúvida, podem
ligar, mandar uma mensagem, como muitos alunos vêm fazendo, tá? Não fiquem com dúvida, perguntem, que a tia Mayara está à disposição para ajudar, tá ok? Então, vamos lá, compartilhar a tela de matemática. O que nós vamos aprender em matemática hoje? Vamos ver aqui. Muito bem. Agora acho que vocês estão vendo, né, a apostila. Na apostila, na página 52, isso mesmo, vocês têm aqui uma brincadeira para fazer lá no material de apoio, tá? Vocês têm que destacar esses tetraminós, tá? Isso aqui são tetraminós, é um joguinho para vocês montarem. O que vocês vão fazer? Vocês vão destacar, aqui a tia não destacou, tá? Vocês vão destacar e depois vão brincar aí na mesa de casa com vocês e vão formar figuras, certo? Encaixar e vão montar aqui figuras, vão brincar, tá? O que não pode? Não pode sobrepor figuras. Essa parte não pode vir aqui para cima, tá? Essa parte não pode vir aqui para cima. Vocês vão formar o que vocês quiserem, tá? Só não pode sobrepor a figura, ok? Depois vocês vão desenhar nesse espaço aqui, ó, a figura que vocês montaram com os tetraminós, tá bom? Pode usar uma régua para ficar bem caprichadinho, né? E façam o desenho que vocês conseguirem. Depois, com esses mesmos tetraminós aqui, vocês irão colocar essas peças aqui nessa malha quadriculada, tá? Qual é o objetivo disso aqui? Primeiro, faz parte do jogo do tetraminó. Isso aqui é um quebra-cabeça geométrico. Vocês terão que montar este quadrado com os tetraminós. Lembrando, não pode sobrepor as peças. Mas aqui agora tem mais uma regra. Também não pode ficar nenhum quadradinho em branco. Vocês vão ter que colocar as peças encaixadas nesse quadrado, de modo que não apareça nenhum quadradinho em branco e também não fique nenhuma peça sobreposta à outra, tá? E aí, responder aqui essas questões. Quantos quadradinhos tem esse quadrado? Que quadrado, professora? Esse quadrado grande tem quantos quadradinhos menores, tá? Quantos tetraminós cabem nesse quadrado? Não sei. Aí vocês vão ter que montar para descobrir, tá? E aí nós vamos para a próxima página. Depois que vocês fizerem essa atividade, vocês vão para a próxima página, tá? A gente vai trabalhar aqui um pouquinho mais sobre as adições, a adição, tá? Adição e subtração. Então, lembrando aquilo que, na verdade, vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar. Quando eu falo de adição, é a continha de mais, né? Sempre que eu ouvir falar de adicionar, colocar mais, essa é a continha de mais, tá? E quando eu ouvir falar em subtração, em diminuir, então essa é a continha de menos, tá? Vamos lá então. Em algumas situações, precisamos fazer operações em sequência. O que é em sequência? É uma ordem, né? Para obter um resultado. Veja este exemplo. Otávio é confeiteiro. Ontem ele fez uma fornada de bolinhos de cenoura com coberturas diferentes. Foram 35 bolinhos com cobertura de chocolate, 27 com cobertura de laranja e 18 com cobertura de caramelo. Quantos bolinhos ele fez? Notem que eu falei a quantidade de bolinhos separadamente. Com cobertura de chocolate, cobertura de laranja e cobertura de caramelo. Eu não falei o total, certo?
podemos escrever as operações em sequência em uma sentença matemática, tá? Que tem mais de uma operação, assim como está no exemplo, ó. Primeiro, os 35 de chocolate, mais os 27 de laranja, mais os 18 com cobertura de caramelo. Essa sentença matemática com mais de uma operação, ela é chamada de expressão numérica. Só que essa expressão numérica que está aqui é uma expressão muito simples, porque eu só tenho a operação, eu só tenho a soma, né? Eu não tenho outra operação, ok? Então, é uma sentença matemática, uma expressão numérica muito simples de ser resolvida. E quando eu tenho só a soma, gente, olhem bem, eu posso resolvê-la de qualquer maneira, como nos exemplos aqui, ó. Eu posso fazer 35 mais 27, que é igual a 62, e depois somar o 18. Eu copio o 18 de novo, ó, e aí somo 62 mais 18, igual a 80, tá? Aqui, eu resolvi somar primeiro os dois últimos números. Copio o 35 mais 27 mais 18 igual a 45. Aí, então, agora eu somo os dois. 35 mais 45 também deu 80. Aqui, diferente. Resolvi somar o primeiro com o último, que deu 53, e mais 27. Somo agora os dois, deu 80. Notem que os números são os mesmos. A sentença matemática é a mesma. Os sinais aqui, ó, são os mesmos, né? A operação em todas essas continhas é a soma, é a adição. Então, de qualquer forma que eu somar, o meu resultado vai ser 80. Um exemplo mais simples. 4 mais 2 é igual a 6. Mais 2 mais 4 também é igual a 6. Porque quando eu tenho somente a adição, não importa a ordem, sempre vai ter o mesmo resultado. 10 mais 5 é 15 e 5 mais 10 também é 15. Então, quando for soma, não importa a ordem, tá? Aqui, ó, eu tenho a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa, olha só. Somei 35 mais 27, que deu 62. Peguei o 62 que eu obtive, mais o 18, como tá aqui também, ó, e deu 80. E aqui embaixo, a mesma coisa. Ou seja, quando eu tiver uma expressão numérica com apenas a adição, eu posso somar de qualquer jeito que vai dar o mesmo resultado. Se a minha soma estiver certa, claro, né, gente? Então, Otávio fez 80 bolinhos. As expressões numéricas podem ter diferentes operações, conforme seja a situação que elas representam. Acompanhe. Então, lembrando que Otávio fez 80 bolinhos. Ele vendeu 47 dos bolinhos que já havia feito. E fez outros 28 bolinhos, ou seja, ele fez mais 28 bolinhos de chocolate e mais 16 de cenoura. Quantos bolinhos ele tem para vender agora? O que é importante vocês fazerem aqui? Quando vocês se depararem com uma situação em que vocês têm que interpretar para poder montar, então, a expressão numérica, é importante perceber a ordem dos acontecimentos. O que ele fez primeiro? Ele fez, olha aqui embaixo, ele fez os 80 bolinhos. Qual foi o segundo passo? Ele vendeu 47. Se ele tinha 80 e ele vendeu 47, menos 47. Aí, hoje ele fez outros 28. Se ele fez outros 28, então ele fez
mais 28 de chocolate e mais 16 de cenoura. Essa aqui é a minha expressão numérica, tá? Então, eu interpretei o problema e escrevi a minha expressão. Só que agora eu tenho que resolver, porque até agora eu não sei o resultado. E agora, professora, eu tenho mais de uma operação. Eu tenho subtração e tenho soma. O que eu faço, tia Maiara? Quando tem apenas soma e subtração, eu devo fazer aquilo que aparece primeiro. Então, eu montei de acordo com os acontecimentos. O que eu vou fazer? Vou fazer o que aparece primeiro. O que aparece primeiro aqui? Aparece 80 menos 47. Então, eu faço isso. 80 menos 47, 33. E o restante, tia, o que eu faço? Copia tudo igual, para não se confundir, tá? Depois, 33 mais 28 mais 16. O que eu faço primeiro? O que aparece primeiro? 33 mais 28, que foi igual a 61. Copia o 16, igual a 77. Aqui, 61 mais 16, igual a 77. Vou repetir a resolução dessa expressão para vocês. O que aconteceu primeiro? Fez 80 bolinhos. Depois, vendeu 47, está aqui o menos. Depois, fez mais 28 de chocolate e fez mais 16 de cenoura. Ok, está aqui a minha expressão. O que eu faço agora, professora? O que aparece primeiro. Quando a expressão só tem adição, eu posso somar de um lado e de outro, não tem problema, que vai dar o mesmo resultado. Se eu tenho dois sinais, se eu tenho duas operações ou mais, então eu tenho que fazer o que aparece primeiro. Quando eu tenho de mais e menos, é o que aparece primeiro. O que apareceu primeiro aqui? 80 menos 47. Resolvido. Está aqui o 33. O que eu faço com o resto? Copio tudo igual. E agora, notem que a minha expressão numérica diminuiu. De 4 números que eu tinha aqui, agora eu só tenho 3. 33 mais 28 mais 16. O que eu faço primeiro? O que aparece primeiro. 33 mais 28, igual a 61. Copia o 16. 61 mais 16, 77, tá? Aqui só tá explicando tudo que a tia Maiara explicou até agora, tá? Então, agora ele tem 77 bolinhos, tá? Para vender. Agora, atividades, gente, muita atenção. A professora vai explicar e depois a tia vai mandar a correção, tá bom? Ao resolver a atividade 1 e 5, você deve escrever expressões numéricas, ou seja, colocar em prática o que a tia Maiara explicou aqui, tá? Escrever expressões numéricas. Vocês não vão fazer continhas deste modo aqui para resolver. Pode até fazer para resolver lá no cantinho da apostila para ter certeza, mas é essa forma que vocês devem apresentar, certo? Voltando lá. Otávio anotou em sua agenda uma encomenda de bolinhos. Em que dia ele deve entregá-la? Vamos lá olhar na agendinha dele em que dia que ele vai entregar. Neste ano, quantos dias faltam ou já se passaram? Tem que colocar aqui. Neste ano, quantos dias faltam ou já se passaram? Quantos bolinhos foram encomendados? Quantos bolinhos aqui foram encomendados? Depois da encomenda, Otávio fez 35 bolinhos com coberturas variadas e haviam sobrado 16 bolinhos do dia anterior.
No fim do dia, havia apenas 7 bolinhos. Quantos bolinhos foram vendidos? Lembrem de interpretar aqui e formar a expressão numérica, tá? Não é para fazer aquela continha convencional, é em forma de expressão numérica, deste jeito, certo? Na horizontal. Número 2. Mariana saiu de casa com R$ 45, passou no banco e sacou R$ 85. Saiu com 45, passou no banco e pegou mais 85. Gastou, quando eu gasto, vai embora, então é menos. Gastou 33 na papelaria, mais um certo valor na padaria e voltou para casa com R$ 58. Quanto ela gastou na padaria? Vou ver aqui a ordem dos acontecimentos, vou montar a minha expressão e ver quanto ela gastou na padaria. Aqui, Olga é arquiteta. Ela recebeu pagamento por alguns trabalhos que ela fez e depois foi pagar conta, fazer compra. Olhem bem, eu tenho uma tabela com os recebimentos pelos trabalhos que ela fez e aqui tem uma tabela com as despesas dela, tá? Então, lá na próxima página, fiquem com a apostila toda aberta para vocês olharem lá, para vocês olharem na tabela e poder montar a expressão de vocês, tá? Depois de todas as despesas pagas, quanto sobrou do dinheiro que ela recebeu? Tem que descobrir. O que acontece, gente? O que está dizendo aqui, ó? Ela é arquiteta e recebeu o pagamento por alguns trabalhos que ela fez. Então, o que aconteceu primeiro? Recebeu, ou seja, esse, mais esse, mais esse. Depois, o que aconteceu? Ela foi pagar conta e fazer compras. Então, menos esse, menos esse, menos esse, tá? Bem tranquilo de fazer. É praticamente igual aos exemplos que tinham lá nas páginas anteriores, só que aqui os valores são maiores, né? Número 4. Ivo vai trocar o rodapé da sala de sua casa. Ele mediu as paredes e fez um desenho marcando as portas. Agora que eu quero ver. Aqui a gente tem que lembrar do conceito de área e perímetro. Nesse caso aqui, principalmente de perímetro, tá? Por quê? O que é o rodapé, gente? O rodapé, na maioria das casas, ele é de madeira, mas é uma madeirinha que fica no chão, assim, ó. No encontro entre a parede e o chão, tá? E aí, o que acontece? Para eu descobrir quantos metros de rodapé eu vou precisar, eu preciso saber do meu perímetro. Olha bem, perímetro é a soma de todos os lados, lembram? Então, se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2. Aqui não tá marcando, tia, mas tá marcando aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, aqui eu também tenho 2. E aqui também não tá marcando, tia, mas aqui está. É a mesma coisa. Aqui eu também tenho 2, tá? Só que o rodapé não vai na porta. Quando vocês vão entrar em algum lugar, vocês vão tropeçar no rodapé? Não, né? Então, porque não vai rodapé ali. Então, eu não posso contar com 1 metro dessa porta e nem com 1 metro dessa porta, tá? Faço a conta do meu perímetro e depois diminuo 2 metros aqui de porta, porque aqui não vai rodapé. Aí aqui tá dizendo que ele comprou 20 metros de rodapé. Essa quantidade será suficiente? Não sei, tem que resolver, tá? Ivo estimou que levará meia hora para colocar 2 metros de rodapé. Quanto tempo ele gastará para fazer o serviço? Aí, o que eu tenho que fazer?
ele estimou, né? Foi uma estimativa, ele não tem certeza se é isso mesmo. Mas ele estimou que ele vai levar meia hora para colocar 2 metros de rodapé. Aqui eu vou descobrir quantos metros de rodapé ele vai precisar. E aí, por exemplo, se ele vai precisar de 10 metros e vai levar meia hora para colocar 2 metros, então quanto tempo ele vai levar para colocar 10 metros? Isso foi só um exemplo, tá? Não sei se é 10 metros, aí vocês vão ter que descobrir calculando o perímetro e diminuindo as portas, porque onde tem porta não tem rodapé, tá? E aqui, então, vamos descobrir quanto tempo ele vai gastar fazendo esse serviço. Maurício saiu de casa com R$35. Comprou 2 canetas que custaram 4 e um caderno, olha só, 2 canetas que custaram 4 cada uma, tá? Olha aqui a pegadinha. E um caderno por 18. Quando chegou em casa, ganhou R$5 do pai. Com quanto Maurício ficou? Não esqueçam de colocar aqui na ordem dos acontecimentos e em forma de expressão numérica. Todas essas aqui terão que ser resolvidas em forma de expressão numérica, tá? Essa expressão poderia ser escrita usando uma multiplicação. Olha só, lembram que eu falei para vocês? Ele saiu de casa com 35, só que aí ele comprou 2 canetas por R$4. Então, ele poderia fazer essa expressão numérica usando a multiplicação. Ao invés de ele colocar 35 menos 4 mais 4, ele pode fazer isso aqui, tá? Menos 18 mais 5, ok? Então, próxima página. Nesse caso, qual operação você faria antes? Então, aqui, gente, eu já aprendi que quando é mais, eu posso fazer de qualquer forma, o primeiro com o último com o do meio, posso somar de qualquer jeito, que vai dar o mesmo resultado. Quando eu tenho mais e menos juntos na mesma expressão, aí eu não posso fazer de qualquer forma, aí eu tenho que fazer como eles aparecem, né? Na ordem que eles aparecem, tá? Se vem primeiro de mais, faz primeiro de mais. Se vem depois o menos, faz depois o menos e vice-versa. É na ordem que eles aparecem, tá? Agora, nesse caso, eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho que pensar um pouco mais. 35 menos 2 ou 2 vezes 4? Explique sua resposta. Olha só. Resolvendo desse modo, você encontrará o mesmo resultado obtido sem usar a multiplicação. Termine de resolver a expressão numérica. Olha só. 35 menos 2 vezes 4, menos 18 mais 5. O que está em verde aqui é o que eu vou fazer primeiro. 35, copiei, menos 2 vezes 4, 8, menos 18 mais 5. Então, quando eu tenho multiplicação, gente, eu primeiro devo fazer a multiplicação, tá? Ah, tia, mas e o menos e o mais? Não interessa. Se eu tenho multiplicação, faço multiplicação primeiro, tá? Depois, mais e menos, na ordem em que eles aparecerem. Devemos fazer antes a multiplicação 2 vezes 4, pois ela indica a quantia que Maurício gastou na compra das 2 canetas e que deve depois ser subtraída de 35. Se vocês fizerem, por exemplo, 35 vezes o 2, 35 menos o 2 primeiro, vai ficar 33, certo? 35 menos 2, 33. Se eu pegar esse 33 e multiplicar por 4, como está me dizendo aqui, vai dar um monte, então vai dar errado, né?
Então, primeiro eu resolvo a multiplicação, porque senão o meu resultado não vai dar o resultado esperado, tá? Terminem, então, de fazer essa expressão. Depois, já está quase acabando, tá, gente? Ontem pela manhã, havia 1.500 folhas de papel sulfite no estoque da escola. As turmas da manhã usaram 218 e usaram 218 folhas ontem e 218 folhas hoje. As turmas da tarde usaram 264 folhas ontem e 125 hoje. Foram comprados 2 pacotes de 500 folhas hoje. Quantas folhas há agora no estoque? Resolva a questão dos dois modos, olhem bem. Aqui eu tenho o total, o que eu tinha no início, depois eu fui diminuindo, menos 218, menos 218. Notem que aqui eu repeti o número, tá? E a operação também é igual. Quando chegou aqui, foram comprados 2 pacotes de 500 folhas. 2 pacotes de 500 folhas estão aqui. Aqui eu só coloquei a operação de subtração e de adição. Aqui, nesse lado, eu coloquei operação de subtração, de multiplicação e de soma. O que eu tenho que fazer primeiro? O que a tia Mayara explicou que tem que ser primeiro? Multiplicação, tá? Depois, tia, depois aí é na ordem que elas aparecem, certo? Resolvam dos dois modos e depois a gente vai conversar para ver se o resultado foi igual nos dois. Aqui vocês têm expressões numéricas para resolver. Lembrando, se tem só mais, só adição, de qualquer modo eu posso fazer. Se tem soma e subtração, aí é na ordem que elas aparecem. Se tem multiplicação, primeiro multiplicação e depois na ordem que elas aparecem. Na letra C, vocês vão ter que marcar E no que estiver errado e C para aquilo que estiver certo. E quando o resultado não estiver correto, tem que colocar aqui o resultado correto do lado. Como é que eu vou fazer isso, tia Mayara? Tem que resolver a expressão, tá? E onde é que vocês podem resolver essa expressão? No caderno de vocês, tá? Não esqueçam, sempre que fizerem atividades no caderno, tem que colocar a data, né, o dia que vocês estão fazendo, atividade da apostila, matemática, página 56, sempre colocando bem direitinho para depois a gente saber onde procurar, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês estejam aproveitando, tá? Lembrem-se, fiquem em casa. A tia sabe que é difícil, não está sendo fácil para ninguém, mas nesse momento nós precisamos nos cuidar para futuramente estarmos juntos novamente, tá? Um grande abraço para vocês, estou com muita saudade, mas estou muito feliz de poder estar compartilhando esses vídeos com vocês. Eu me sinto um pouco mais próxima, tá? Grande beijo e até amanhã.